Boa noite, meus amigos. Estamos aqui unidos pelo Brasil. Sem ser partido político, estamos unidos. E estamos na Semana Santa, no ponto crucial, que é a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, por culpa do Sinédrio, que era um congresso nacional lá naquela ocasião. E nós devemos orar, rezar pela paz mundial, notadamente pela paz que está necessitando a população da Ucrânia e aquela região tão mal administrada por um ditador sanguinário, genocida e dá vontade de dizer um nome feio. O presidente da Ucrânia merece todas as nossas orações e devoções. O estadista, diz o presidente do Brasil, que o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, que ele era comediante, mas não, ele está enganado. Jair Bolsonaro está enganado. Se o presidente da Polônia é comediante, ele é palhaço. E sem graça, porque as coisas mais sérias ele as torna promíscuas. Como essa compra de Viagra, de pênis, de prótese peniana, coisas que não deveriam ser nem publicadas por eles, que é esses remédios, os remédios denominados da linha Viagra, que é nada mais nada menos do que o sulfato de sildenafila, que é um potencial desobstruidor de vasos sanguíneos, que muitos homens utilizam-se para estimular o apetite sexual ou desenvolver ereção, está sendo comprado para distribuir nas forças armadas, né? Esse pessoal vai tão armado assim para onde, pergunto eu, se não temos guerra, pelo menos na América do Sul, desde 1870, com a Guerra do Paraguai, aquela ocasião. Mas o Brasil é isso. Dizem que o Brasil... Deus é brasileiro. Eu não acredito. Muito pelo contrário, se Deus fosse brasileiro, não se estaria usando tanto o seu nome em vão como na atualidade. É vergonhosa a utilização do nome de Deus no ambiente da politicária e da própria política. Como o país é laico, isto está na Constituição Federal, mas também embutida na Constituição Federal está que o Brasil seria, como dizia-se no Império, a Constituição Imperial de 1824, o Brasil seria adotaria a religião católica apostólica romana. Quem o faz assim, e o faz muito bem, sem subterfúgios, parece que no terceiro artigo de sua Constituição, é a Constituição da República Federal da Argentina. Ou seja, os argentinos são bem mais expressivos ao fazer lei a partir da Constituição Federal do que os brasileiros. A lei aqui é o que eles chamam que tem uma saída, uma brecha. Senhores, imaginem esse linguajar, uma brecha da lei. Não existe isso, a lei não existe, não tem brechas. Brechas tem que fulminam esses cérebros poluídos que tendem a interpretar a lei a seu bel prazer, e os desmandos estão aí no Brasil, e vindo de fontes oficiais. Coisas ridículas aconteceram no Brasil no plano constitucional nesses últimos tempos. O presidente da República do Brasil, ele diz: a Constituição sou eu. Ele pensa com seus decretos inconstitucionais. Esses decretos, essas decretações de sigilos sobre sobre a agenda palaciana. O poder é público. As sessões do Supremo Tribunal Federal e de todos os tribunais do Brasil são públicas, as audiências, exceto quando envolve assuntos de família, que são assuntos íntimos, que o juiz decreta o segredo no processo. Um canalha como Sérgio Moro, por ocasião da Lava Jato, um juiz que foi declarado suspeito pela Suprema Corte do país, para ele todas as audiências eram secretas. Eu fui lá, estava na sala de audiência, o auditório que caberia mais umas 15 pessoas, 20, sentadinho lá com meu instrumento,
de trabalho, um tablet, e o porteiro de auditório era um senhor bem dotado da Polícia Federal. Ele disse: o senhor tem procuração desse processo? Eu digo: não, eu estou aqui como mero assistente. E interroguei: esse processo está em segredo de justiça? Ele disse: está. Eu digo: pois não, então eu me retiro. O desgraçado até riu. Então era o cinismo que imperava na 13ª Vara Federal de Curitiba, que quase todas as decisões foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal por conterem erros crassos de direito contra o devido processo legal, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. O processo tem regra, e o regramento é do rito, é como se fosse uma cerimônia religiosa das mais santificadas pela teologia ou pela doutrina religiosa. Mas isso na Lava Jato não existia. Existia o conluio entre o senhor Deltan Dallagnol, desvendado pelo maior macho desse Brasil, que não é brasileiro, que é casado com um deputado federal do Rio de Janeiro, Valdir Miranda, e o cidadão americano é Glenn Greenwald. Parabéns para ele. Desvendou todo o conluio entre o Ministério Público Federal de Curitiba, chamando República de Curitiba. Isso é crime de secessão, separar parte do território brasileiro, mesmo imaginariamente. E aí nós temos para aqui as tolices, ficam aí fake news por todos os lados, gente falando besteira, gente processando outro porque foi falar, ler a Constituição Federal, dizer o que diz a Constituição Federal, quando a Constituição normalmente é vítima de interpretações extravagantes. O Brasil está de ponta cabeça, ou seja, está virado, está de pernas para o ar. Ou se faz, você é o responsável. Unidos pelo Brasil é este canal. Clica aí e te inscreve. Vamos dialogar junto. Ou se o brasileiro, os 150 milhões de eleitores, dá uma moralidade ao Brasil, ou o Brasil vai para o lixo. Nenhum dos candidatos que estão aí no topo dessas estatísticas aí, via telefone, que eu não acredito em nenhuma delas, que nem sempre funciona. É claro, se toda a tendência já está definida pelo clamor popular, como outras eleições que houve, não é que houveram, é que houve, aí a pesquisa cai em cima, né? Ou normalmente a pesquisa é dirigida. Eu já falei aqui neste canal que foram fazer uma enquete sobre rádios da capital do Pará, Belém do Pará, e a entrevistadora me instigava para dirigir a minha resposta, insinuando um caminho para eu ir. Não diga que é essa. Eu digo: não, é esta e esta, as duas emissoras, uma por tocar música popular brasileira e outra por ser mais light e tocar a música em geral internacional. Esquece MPB e toca a música que toca na Itália, que toca nos Estados Unidos, que toca em todo mundo. As pesquisas podem ser enganosas, dirigidas. Isso aconteceu na eleição de 1982, quando foi eleito governador do Rio de Janeiro, aquele que estava em terceiro lugar, Leonel de Moura Brizola. O homem que, se tivesse chegado ao poder no Brasil, o Brasil hoje estaria diferente. Nós éramos mais educados, mais cidadãos, tínhamos formação cultural. Ele foi o instituidor dos famosos CIEPs, é aquele centro de preparação para crianças, onde a criança entraria de manhã cedo, entrava, porque funcionou. Muitos CIEPs, inclusive esse modelo foi trazido, até no Pará houve alguns centros desses com outros nomes. Então nós temos aí, e nós precisamos, no Brasil, entrou uns convidados aqui, nós vamos já encerrar, nós temos que no Brasil mudar muita coisa a partir dessa eleição, desta eleição, a que virá no início de outubro. Nós temos que nos conscientizar que o Brasil é uma democracia e temos que votar em candidatos com propostas, candidatos que tenham convicções, e eu defendi e sempre vou defender, seja direto ou indiretamente, até no Congresso Nacional, a preparação em cursos periódicos, porque só temos eleições a cada 4 anos, eleições gerais, presidente da República, governadores, deputados estaduais e federais e senadores, e no outro, 2 anos após, eleições municipais, prefeitos e vereadores.
e um intervalo de 4 anos entre cada uma dessas modalidades de eleições. Eu defendo preparação para parlamentar 1, vereador, parlamentar 2, deputado federal e deputado estadual, e parlamentar 3, senador. Prepara-se o indivíduo em 1 ano ou 2 anos e faz um Enem como critério de elegibilidade, para não termos deputado federal com o presidente deputado estadual como presidente da comissão a comissão de ética lá de São Paulo, do estado maior, que seria o estado com mais cultura do Brasil, não saber pronunciar o termo misógino. E quem o ajudou, ele falou 2 vezes, e um terceiro o ajudou ainda errado, uma palavra elementar da língua portuguesa, misógino. O cidadão não sabia pronunciar, lendo um relatório, porque ele não leu ontem, antes, não estudou a pronúncia. É lamentável. E há também senador com dinheiro na cueca, que é uma coisa ridícula, e nós temos que nos preparar como para todo cargo, até para fazer um bolo, a dona de casa tem que se preparar, ler a receita do bolo, e os nossos políticos não estão lendo a receita da democracia, que é a Constituição Federal, e estão fazendo leis inconstitucionais, algumas nos estados e muitas em plano federal, e todo decreto que contrariar a Constituição Federal é nulo de pleno direito. Esses decretos aí de arma, de solta 6, 60, 80, tudo isso é nulo. Agora alguém tem que provocar o Supremo Tribunal Federal, que só age quando alguém peticiona, alguém do povo ou alguma entidade, partido político, etc. e tal. A Constituição não é a cabeça de nenhum presidente da República, só se for na Rússia do ditador assassino e genocida, pior do que Hitler. Boa noite a todos.